E salve, salve galerinha investidora, tudo bem com vocês? Guilherme do Opinião aqui na área, pessoal. E hoje a gente vai conversar sobre viver das apostas esportivas, tá? A que ponto isso é possível, a que ponto isso não é possível. Mas antes disso, eu peço que você já chegue fortalecendo com o seu like, que isso é bastante importante pra gente, tá? E também deixa um comentário maroto sobre o que você pensa sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu preciso comentar com vocês que quando você fala de apostas esportivas ou trader esportivo, isso é renda variável, tá? E para você viver de renda, seja ela fixa ou variável, você precisa ter um capital substancial para isso, ok? Então, antes de mais nada nesse vídeo, eu quero te falar o seguinte. Você que está pensando em sair do seu emprego tradicional, um dia eu tive que tomar essa decisão na minha vida também, eu trabalhava no Ministério da Saúde, tive outros negócios também, e um dia eu precisei deixar esses negócios e tomar essa decisão de seguir a minha carreira apenas como trader esportivo, como apostador esportivo, seja lá como você chama quem trabalha com apostas esportivas, tá? Muito bem, galera, vamos lá. Primeiro ponto crucial para isso é ter dinheiro. Mas, Guilherme, quanto de dinheiro eu preciso? Isso aí não vai ser eu que vou te falar. Isso vai ser você quem vai chegar nesse resultado. O que eu quero te falar, e uma média, tá? E uma média, pô, o cara é muito bom nas apostas esportivas, o cara realmente manda muito bem. A média de lucro dele mensal costuma ser de 10% acima, tá? Mas isso não é todos os meses, esse ponto é importante. Não é que o cara faz 10% da banca todos os meses, não. É que o cara costuma fazer em um mês faz 20%, outro mês fica neutro, porque a gente trata sempre de renda variável, não tem como cravar uma porcentagem específica no mês, tá? Então o primeiro ponto, o primeiro requisito é quanto você precisa. E em cima disso a gente precisa saber qual a rentabilidade que você vai conseguir ter. Eu acho uma boa rentabilidade para você se basear 10% de lucro ao mês. Se você conseguir se basear em menos do que isso, melhor ainda, porque mais conservador e mais tranquilo você vai conseguir ficar durante o seu mês. Mas você tendo uma boa gestão de banca, você tendo um método validado, você tendo disciplina, você já sendo profissional no negócio, você consegue se manter, manter essa média de 10% de lucratividade em cima da sua receita, do seu capital investido ao mês, você consegue fazer sim, ok? Beleza, sabendo que é 10%, você vai pensar, pô cara, com 2 mil eu viveria bem no mês, então você precisa de uma banca de 10 mil. Pô, se você pensar, pô, eu viveria bem com 3 mil ao mês, então uma banca de 30 mil você precisaria, porque você vai fazer 10% daquilo ali ao mês, ok? Muito bem, vamos lá, não é só isso aqui. Uma outra coisa muito importante para quem pretende viver, nosso segundo ponto aqui, de trader esportivo, das apostas esportivas, se chama de fundo de emergência, tá? Fundo de emergência. O que é isso aqui? Por que eu estou te falando de fundo de emergência? Porque a gente trabalha com renda variável, galera. Como eu falei para vocês, tem meses que a gente vai fazer 20% da banca, tem meses que a gente vai ficar nulo, tem meses que a gente vai ficar um pouco no hedge, tem meses que a gente vai ficar um pouco mais no hedge, tem meses que a gente vai bombar. O que eu pego esses 10% de lucro ao mês é a média ponderada num período de 12 meses, tá? Então, para os meses que você não atingiu os 10%, para os meses que você não conseguir atingir o mínimo necessário para que você se banque ao mês, você precisa então de um fundo de emergência, uma reserva de dinheiro, como por exemplo, esse momento que a gente está passando de coronavírus, tá? A gente está passando um momento que está sendo bem difícil a gente conseguir fazer uma receita com o futebol. Ou seja, se você trabalha com isso, que é o meu caso, por exemplo, que eu trabalho com apostas esportivas, se eu não tivesse programado um fundo de emergência, se eu não tivesse cuidando de uma reserva, tá? O que eu estaria fazendo nesse momento, tá? Eu estaria simplesmente aí na fossa, digamos assim. Então é sempre importante você ter um fundo de emergência, porque, galera, novamente, se trata de renda variável. Embora esses 10% seja uma média ponderada no período de um ano, você pode, muitas vezes, acontecer alguns cenários imprevisíveis para você. Então é por isso que o fundo de emergência ele é de crucial importância para que você consiga se manter aí numa carreira como apostador esportivo. E de quanto precisa ser esse fundo de emergência, tá? Eu recomendo que esse fundo ele seja de pelo menos 3 meses, uma garantia de 3 meses do que você precisa ter, tá? Do que você precisa ganhar, ok? Como reserva. Por exemplo, se você precisa ganhar 3 mil reais por mês, tá? Eu suponho que você tenha 9 mil reais de fundo de emergência, tá? Fundo de emergência para cobrir esses eventuais 3 meses aí que você possa ter de não conseguir atingir os objetivos, tá? Não é difícil, cara, não é difícil você ficar 3 meses sem atingir os objetivos. Então é por isso
porque eu acho que 3 meses, você tendo um capital de 3 meses em cima do que você precisa, vai te dar uma boa tranquilidade para você conseguir e continuar o seu trabalho, mesmo não tendo um mês bom, ok? Então, nós já temos aqui, vamos supor que você precisa de 3 mil de receita ao mês, tá? Para você viver tranquilo, digamos assim. Ou seja, você precisa de uma banca de 30 mil e você já precisa de uma reserva de emergência de 9 mil, ok? Ou seja, já estamos aqui falando de 39 mil reais. Vamos lá. Um terceiro ponto importantíssimo aqui, esse dinheiro, esses 39 mil que a gente está citando aqui, que pode variar de acordo com o que você precisa ao mês, tem que ser um dinheiro limpo. O que é um dinheiro limpo, galera? Não é o dinheiro que não venha do tráfico e coisas do tipo, não é isso, além de ser também, tá? Mas é um dinheiro que não tenha dívida sobre ele. Não pode ser um dinheiro de empréstimo, não pode ser um dinheiro que você pegou com um amigo seu, pegou com um banco, algum dinheiro que tenha juros, algum dinheiro que você tem que pagar alguma porcentagem ao mês, tá? Porque dessa forma vai complicar muito os seus cálculos. Se você precisa de 3 mil ao mês, naquele mês que você não conseguiu chegar naqueles 10%, você, além de precisar da sua reserva de emergência para cobrir as suas contas pessoais, você ainda vai usar a reserva de emergência para cobrir uma dívida em cima daquele saldo ali. Então eu não recomendo de forma alguma que você pegue algum dinheiro aí, algum capital que tenha juros, que você precise pagar alguma coisa ao mês também, pagar alguma dívida, algum consignado, seja lá o que for, eu não recomendo. Guilherme, por que você não recomenda? Eu não posso fazer? Não, tá? Não. Eu tô falando uma coisa que eu não recomendo, mas uma coisa que eu fiz. Lá no começo, na minha banca, eu fiz isso, eu peguei um empréstimo com o banco, enfim, eu tinha uma garantia e afins, mas o que eu fiz foi, peguei dinheiro emprestado, sim, tá? Eu fiz isso particularmente e alavanquei a minha carreira como apostador esportivo a partir daí. Mas antes, obviamente, de chegar nesse ponto, eu já tinha 2 anos me profissionalizando no mercado, ok? Então, assim, eu não recomendo que ninguém faça, até porque, cara, é uma tensão muito grande que você fica quando você, além de lucrar para pagar suas contas, ainda tem que pagar essa dívida em cima da sua banca. Então, de jeito nenhum eu recomendo que você pegue um dinheiro emprestado, a não ser que você tenha certeza do que você está fazendo aí e a sua lucratividade ao mês, que você já tem um bom volume de bets, beleza? Vamos lá, o quarto ponto. Para viver das apostas esportivas, você obrigatoriamente precisa ser profissional. O que é ser profissional, cara? Eu considero um cara profissional quando ele já tem tempo no mercado, já tem maturidade no mercado, tá? E ele realmente comprova números bons. É impossível a gente falar de um cara bom, de um cara profissional, mas que tenha números ruins. Esse cara não dura, ele não se prolonga no mercado. Ele logo em seguida ele vai acabar abandonando o que ele está fazendo. Porque quem dita a regra, querendo ou não, para quem é bom ou não no mercado, para quem é profissional ou não, são os números dessa pessoa, tá? Então é em cima dos números que você tem que se basear. E para você chegar ao ponto de querer trabalhar e viver das apostas esportivas, você tem que ter, além desses 39 mil, né, que a gente pegou aqui uma média de 3 mil ao mês, além disso, cara, você já tem que ter experiência no mercado. Você já tem que ter tido uma banca razoável antes disso, tá? Antes de pegar, de aplicar esse aporte todo na sua banca, você já tem que ter tido uma banca razoável e você já tem que ter tido volumado, você já tem que ter volumado uma boa quantidade de apostas, tá? Para você saber se o seu método é bom, se a sua gestão de banca é boa, você precisa saber se a forma que você trabalha é saudável. Então, o quarto ponto, você obrigatoriamente precisa ser profissional. E para ser profissional, você precisa de tempo de maturidade e de números bons, tá? Números bons, números competentes, ok? Então, o nosso quarto ponto é esse. Você obrigatoriamente precisa ser profissional antes de aplicar esse dinheiro todo. Eu vejo muita gente cometendo esse erro. Primeiro faz esse aporte grande na banca, acreditando que o valor da sua banca é a garantia do seu sucesso nas apostas esportivas, e não é, tá? Não é, e absolutamente está longe disso. Então, o nosso quarto ponto, você precisa ser profissional antes de aplicar um aporte maior na sua banca, ok? O nosso quinto ponto, galera, a estrutura, ok? Você precisa de estrutura. O que é estrutura? Muita gente fala assim, é possível você ganhar dinheiro no seu celular nas apostas esportivas. É possível? Ok? Mas se torna muito mais difícil. E além de,
o celular ainda fazer com que a gente fique relaxado, cara. Quando a gente vai trabalhar com apostas esportivas do celular, cara, geralmente a gente tá deitado, tá tomando uma cerveja, tá num churrasco e coisas do tipo assim. E eu não recomendo esse tipo de ambiente para você operar. Eu recomendo que você pelo menos tenha, se não puder ter um escritório afastado da sua casa, uma coisa que você saia para trabalhar, ok? Eu recomendo que você pelo menos tenha um quarto disponível para você fazer o seu ambiente de trabalho, ok? O ambiente de trabalho, que é você ter pelo menos uma televisão, tá? Você ter um bom computador, que seja possível rodar as streams, que seja possível você conseguir assistir os jogos, uma boa internet, ok? Você precisa ter um ambiente agradável, um ambiente bom. Se tiver muito calor, porra, tem que ter um ar-condicionado e coisas do tipo assim. Ah, Guilherme, isso aí já é demais. Não é, galera, não é, porque a partir do momento que você decide trabalhar com apostas esportivas, você precisa da estrutura necessária para que isso aconteça, tá? Então, o quinto ponto é a estrutura, e você vai gastar dinheiro nessa estrutura. Então vamos botar até aqui por alto, tá? Nós temos aqui, para quem precisa de 3 mil reais por mês, um capital de 30 mil na banca, mais 9 mil de reserva de emergência, tá? Nós temos aqui que para ser profissional, você já precisa ter vivido um tempo de apostas esportivas, já precisa ter um capital aplicado antes para você conseguir garantir os seus bons números. Então vamos botar aqui de pelo menos mais 3 mil de capital. Então 39 nós vamos para 42 mil até o momento para ter uma receita de 3 mil ao mês. Estamos em 42 mil, ok? A estrutura, quanto é que você vai gastar de estrutura? Um computador bom, tal. Vamos botar aqui 10 mil reais, tá? Então já estamos em 59 mil reais para você conseguir lucrar 3 mil ao mês, tá? Vamos aqui. Muito bem, galera, fechamos o número aqui, é 59 mil reais para você lucrar 3 mil ao mês. Ah, Guilherme, mas isso aí é muito dinheiro, isso eu não tenho, eu consigo fazer isso com menos e tal. Galera, você pode tentar fazer com menos, tá? Você com certeza pode, você pode tentar fazer tudo isso do seu celular e você possivelmente consiga se você for realmente bom. Mas a maneira ideal, quando você decide trabalhar com apostas esportivas, você, por baixo, precisa ter tudo isso que eu tô falando, tá? Vamos aqui agora para os dissabores e para os prazeres de trabalhar aí com apostas esportivas. Primeiro, os dissabores, tá? Você precisa entender que apostas esportivas e trader esportivo, enfim, aqui no Brasil ainda é um mercado revolucionário. O seu tio, o seu vô, enfim, eles não entendem, ainda possivelmente, dependendo da idade que eles têm, obviamente, mas eles não entendem o que é isso. Você vai falar e vai ficar, quando você falar que trabalha com apostas esportivas, logo vai arremeter na cabeça deles apostas e possivelmente eles não vão apoiar o que você faz. Os seus pais vão ser difícil de entender o que você faz. Então você vai encontrar uns dissabores no momento que você decidir realmente trabalhar com isso, uns dissabores de ouvir algumas coisas que não são aquilo que acontece realmente na prática, tá? Falar que isso não é profissional, falar que isso é apostinha, falar que isso aí não tem como ganhar dinheiro realmente, a sua mãe possivelmente querer que você seja médico, que você seja engenheiro, sei lá o que, e você foi ser apostador e afins. Então possivelmente você ouça algumas coisas desse tipo, tá? Mas isso é o ônus que você vai arcar e vai ter que matar no peito e vai ter que entender, porque a geração dos nossos pais não está acostumada a trabalhos na internet e coisas do tipo, né? Muito bem, esse é um dos principais dissabores. Tem outro dissabor que muitas vezes, cada sabadão, a família toda vai sair para o aniversário de não sei quem, do aniversário da sua sobrinha, tá? E vai sair para o aniversário lá e vai estar jogos rolando e muitas vezes você não vai poder ir no aniversário. Por quê? Porque você vai ter que estar trabalhando aqui, assistindo jogo, ganhando dinheiro, porque sábado e domingo são os principais dias e você não pode estar fora do mercado nesses dias. Então é importante também que você saiba que você vai abdicar de muita coisa, ok? Embora um dos prazeres seja o tempo, porque nas apostas esportivas você trabalha quando você quer e a hora que você quer, mas embora você tenha esse tempo, na verdade se torna sendo um pseudo-tempo, tá? Porque o momento que você tem é um momento que praticamente não dá para curtir, que é, por exemplo, de manhã. De manhã é um dia que não tem muitos jogos, é uma hora que não tem muitos jogos e afins, é um momento que você pode estar tirando para curtir, tá? Só que geralmente esse horário as pessoas não estão curtindo, né? Então você vai estar sempre meio que trabalhando no avesso do tempo das pessoas, assim. Quando as pessoas param o trabalho tradicional, que geralmente é sábado e domingo, né? Você vai estar lá ralando. Então você vai trabalhar meio que contra a maré quando você trabalha com apostas esportivas. Esse é um dos dissabores. O prazer, galera. Cara, o prazer é incrível. O prazer, primeiro, que você não tem um chefe te enchendo o saco. Isso realmente você não tem, tá? Você não trabalha em um lugar, você não é mandado. Fica tudo pelas suas
suas vontades, fica tudo pela sua disciplina, a pudor da sua disciplina, ok? Um outro prazer muito bem que tem é a liberdade geográfica, cara. Você pode muito bem, se você é casado, planejar com a sua mulher, de trabalhar, enfim, na beira da praia, se você quiser, no hotel. Você tem essa liberdade de ganhar dinheiro num hotel, viajando e afins. Quando você for viajar, você não obrigatoriamente precisa parar de operar, e isso é bom, isso é bom. Você pode tirar um minutinho da sua viagem, ali 1 hora, para conseguir operar num jogo, ganhar dinheiro num jogo e afins, tá? Então você tem essa liberdade geográfica, isso é é um prazer muito legal, ok? E é isso aí, galera. Basicamente são esses 6 pontos aqui que a gente trouxe, tá, para vocês, o que você precisa para trabalhar de fato com apostas esportivas. Caso você não tenha todos esses requisitos, mas ainda queira trabalhar nas apostas esportivas, cara, não desista dos seus sonhos. O que eu falei aqui não é verdade absoluta, é o ideal, tá? É o ideal. Obviamente existem os outros caminhos, alguns outros atalhos que você possa percorrer. Inclusive eu também utilizei um desses atalhos, graças a Deus deu certo. Mas se lá atrás eu pudesse, eu teria feito tudo da maneira ideal. Teria sido mais fácil ter feito da maneira ideal do que ter me arriscado mais, me aventurado mais. Às vezes eu fico pensando que se tivesse dado errado, até hoje eu estava pagando o preço das decisões que eu tomei lá atrás. Então, assim, foi um risco que eu decidi correr, fazer de uma maneira mais curta, tá? Cortar um caminho nesse tempo aí. Mas foi um risco que eu corri e eu poderia estar pagando por esse risco até hoje. Graças a Deus, não precisei, deu tudo certo, ok? Mas geralmente não costuma dar certo. Então, o que eu recomendo é que você siga pelo menos esses critérios que eu falei que é para você viver das apostas esportivas. Beleza, galera? É isso aí. Esse foi o recado do dia. Tamo junto. Grande abraço. Se você curtiu o vídeo, se você pensa diferente que eu, deixa aqui nos comentários. É bastante importante pra gente, beleza? Grande abraço e valeu!